Bom dia, meu nome é Cláudio Silva Rodrigues e eu estou aqui para apresentar o trabalho Estudo sobre a instrumentalização da tomada de decisão em propriedades rurais por meio de acesso a dados. Temos como orientador nesse trabalho Ricardo César Gonçalves Santana e com a participação de Fábio Moço Moreira. Bom, como todos sabem, o agronegócio é um importante setor para o PIB nacional. Afinal, esse setor ele gera um capital enorme, sendo composto principalmente pelos grandes produtores rurais na exportação, né? Esse grande capital. E existem os médios e pequenos produtores, que seriam os mais influentes internamente na questão da alimentação do cidadão. Afinal, o mercado, feiras e hortifrutis têm esses dois como seus principais fornecedores. Bom, quando você está responsável pela gestão de uma propriedade, de uma empresa, é sempre bom que suas decisões sejam eficientes e assertivas. Assim, quando você busca eficiência na tomada de uma decisão, o melhor caminho é você embasar essa decisão em dados. Então, sempre é bom buscar dados e em cima deles, embasar as suas decisões. Bom, quando você quer, no caso, fazer a gestão de uma propriedade, do seu negócio, enfim, é bom, no caso, é necessário, no caso, informações, que acaba virando necessidades informacionais. Necessidades em que você, necessidades informacionais que são informações que você deve ter para que você possa ter a melhor gestão da tua empresa, ou no caso aqui, da sua propriedade rural. Então, essas necessidades informacionais seriam divididas em categorias, né, em que existem as categorias que se encaixam bastante com as dos produtores rurais. Bom, um dos principais objetivos é identificar as necessidades informacionais para a gestão de propriedades rurais, dentre as categorias lá que foram possíveis, né, da necessidade informacional dita anteriormente. Bom, um outro objetivo é elencar, né, fontes de dados que sejam de potencial uso para os produtores rurais, né, os gestores, né, das propriedades rurais, sendo que seriam divididos em 3 pontos. Seriam, basicamente, essas fontes de dados seriam apontados os autores, né, os autores e os mantenedores, né, dessas fontes de dados, né, locais que a gente tirou essas fontes de dados, indicar os atributos dos dados, né, e estruturar essas fontes de dados e uma representação focada para dados agrícolas. Bom, primeiramente, realizou uma revisão teórica para descobrir quais necessidades informacionais mais se encaixam com as do mercado. Assim, depois pesquisou-se as fontes de dados que mais se encaixavam e atendiam, né, as necessidades informacionais escolhidas, e depois essas fontes de dados elas foram estruturadas, né, por uma representação, como disse anteriormente, focada para dados agrícolas, proposta por Moreira. Essas representações elas foram publicadas em 2 websites, sendo o portal Codaf e os dados abertos.info, né, sendo os locais, né, de publicação. E, por último, utilizamos um sistema para produzir as representações, ou seja, com esse sistema facilitou a construção dessas representações. Afinal, a gente utilizou como base, né, o ciclo de vida dos dados para, no caso, construir a nossa coleta, armazenamento, recuperação e descarte dos nossos dados. Bom, temos aqui como resultados, no caso, essa tabela, que ela estaria dividida em fontes, mantenedor, dados disponíveis e necessidades informacionais, sendo a fonte aqui o nome da nossa fonte, o mantenedor quem disponibilizou essa fonte, né, de dados para a gente, os dados disponíveis, que é os dados que nós encontramos dentro dessas fontes, e a necessidade informacional, que esses dados mais se relacionam, se mais se encaixam. Aqui, como por exemplo, os preços médios dos hortifrutícolas, né, que foram disponibilizados pelo CPEA e que tem como dados disponíveis séries históricas dos preços para uma variedade de hortifrutis. Então, tem o preço, né, conforme for passando o tempo, para vários tipos de hortifruti. Então, se relaciona ao mercado, afinal, é preço, né, que é intimamente ligado ao mercado, e tipo de cultura. Por quê? Porque são vários tipos de hortifrutis, ou seja, é uma variedade de hortifrutis. Então, mais de um tipo de cultura. Bom, e é em si um tipo de cultura. Bom, no caso, a gente teria, no caso, necessidade de dados disponíveis, né, que se relacionam, né, com uma ou até mais necessidades informacionais. Aqui foi um exemplo mais comum, que é o de mercados e tipos de culturais, mas tem casos em que é somente, exclusivamente uma necessidade informacional, e a que vocês podem ver é a que mais se relaciona é o mercado,
e tipo de cultura, mas em dupla, né? Temos um caso aqui que seria exclusivamente a do mercado, que seria o indicadores do milho, que é o do CPEA, em que indica os preços do milho em reais, em dólares, na passagem do tempo. Ou seja, de acordo que vai passando o tempo, vai mostrando como que foi o preço desse milho, tanto em reais como em dólares. Então, se relaciona exclusivamente ao mercado. E o último caso, que é aqui um último exemplo, né, que é o caso mais focado aqui e um que a gente não viu, né, como os outros, que é muito diferente dos outros. Bom, seria o risco agropecuário, que é disponibilizado pelo mapa, e os dados disponíveis, eles expressam os meses mais adequados para cada plantio, e se relaciona à necessidade informacional dos traços culturais. Então, basicamente, existem os meses corretos, mais corretos, né, para você realizar o plantio, né, da tua, da tua plantação. E, no caso, isso se relaciona intimamente à necessidade informacional dos traços culturais, porque é a forma que você vai tratar, que você está tratando a tua cultura, né? O diferente tipo de cuidado que você tem que ter com sua plantação. E assim, no caso, como nós podemos ver, existem muitos exemplos, né? Infelizmente não vai dar tempo de eu falar todos, né? Mas são no caso, 9 exemplos, né? Que tem muita informação, e muita informação a ser utilizada, né? E a ser estudada, coisa muito legal. Bom, a nossa construção da representação ela foi dividida em 3 etapas. A fase da coleta, em que nós coletamos, né, os dados, a do armazenamento, que a gente armazenou os dados, e a da recuperação, em que a gente recuperou esses dados, né, armazenados e utilizou, né, para a construção final das representações. Então, no caso, a gente realizou na fase da coleta as buscas, né, em websites para achar fonte de dados. Depois a gente buscou formas de facilitar o entendimento, né, dessas fontes, dados com visualizações, por exemplo, para até mesmo produtores que não têm tanto acesso à educação, não têm um entendimento tão grande assim com tecnologia. E, no caso, definiu-se 9 fontes de dados, né, a serem trabalhadas, por as 9 fontes que eu mostrei anteriormente para vocês. Quando nós fomos armazenar as informações, a gente armazenou, né, essas informações em planilhas eletrônicas do Google. E a forma que a gente armazenou nessas planilhas foram seguindo essa estruturinha aqui, que ela é muito parecida com a estrutura final da representação. Afinal, aqui só está em forma de tabela, né, de planilha. E quando a gente foi fazer a parte final da recuperação de dados, nós utilizamos, né, essas informações nessa estrutura, passamos para o formato de texto, demos a última revisada e os últimos retoques, para aí sim publicar o texto, né, a representação em forma de texto, né, nos 2 websites comentados anteriormente, que seria o portal Codaf e o website do grupo de pesquisa e tecnologia de acesso a dados, que seria os dadosabertos.info. Bom, concluindo, a gente percebeu que existem 3 necessidades informacionais mais vistas, que são a primeira, a do mercado, como a gente viu, tinha muito, que se relaciona tanto com quantidade de produto, o preço dessa quantidade de produto, então sempre está muito relacionado à quantidade, preço, produção, né? Então isso se relaciona muito ao mercado. Aqui no caso, oferta, demanda de produto, né? Dados de preço. Bom, as outras 2 medidas mais vistas, a segunda mais vista foi a de tipo de cultura, variedades, né, de cultura, os diferentes tipos, né, de cultura que a gente pode acabar tendo, né, disponibilidade para o plantio, e os tratos culturais, que relacionam ao manejo da terra, a forma que você cuida, maneja, se administra em si a tua plantação. Bom, basicamente aqui no caso nós temos as nossas referências que utilizamos nesse trabalho. Muito obrigado pela atenção e qualquer dúvida estamos à disposição. Mais uma vez, muito obrigado pelo tempo de vocês.